Fala galera, boa noite, tranquilo? Então, hoje estreamos aqui o nosso Testemunhar Pod, o nosso podcast cristão, que a nossa iniciativa aqui é falar da palavra de Deus através de testemunhos edificantes dos nossos amigos que vão estar aqui. E antes de tudo, quero contar com vocês para que a gente possa estar agora falando com Deus, pedindo para que Ele possa nos abençoar nesse projeto, nessa nova caminhada, que Ele venha estar conosco e que principalmente que o Seu Espírito Santo possa ir de encontro das vidas que estão nos ouvindo e que elas possam ser edificadas pelo Seu poder. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, elevo, Senhor, minha voz a Ti agora, Senhor, nessa noite, Te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio, Senhor, porque nós acreditamos que antes que nós chegássemos aqui, o Senhor já estava presente aqui, Senhor, cuidando de tudo, zelando, preparando. Então, Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um, Senhor, ouvinte que está nos assistindo agora, nesse momento, que o Senhor venha de encontro ao seu coração, de encontro à sua necessidade, que o que nós formos falar aqui, Senhor, alcance, Senhor, as suas vidas, Senhor, e edifique, Senhor, a sua fé, Pai. Senhor, também te peço pela vida do nosso convidado, Lucas, Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando ele na sua área familiar, no seu ministério, Senhor. Tudo, Senhor, quanto ele fizer, que o Senhor venha prosperar, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, uma vez mais por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor nos use, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos e que nada que nós façamos aqui seja para nós mesmos, Senhor, mas sim para a tua honra e para a glória do teu santo nome, Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, galera, estamos aqui com o nosso amigo, amigão, amigaço de muitos anos, né? Que a gente se conhece há muito tempo. Quero apresentar a vocês o meu amigo aqui, Lucas Santana. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer aqui ao Igor pelo espaço, pelo privilégio de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez sobre a minha vida e dizer que é um privilégio estar aqui do lado do meu amigo, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas uma das pessoas mais especiais que eu tenho na minha vida e por isso se torna mais especial estar aqui hoje. Então, o convite ao Lucas foi justamente nesse intuito de eu ter visto e vivido, ter feito parte, né, dessa história dele ali desde o início, quando a gente se conheceu. Primeiro a gente se conheceu no futebol, né? Que é o de sempre, que é o normal. Fazer parte da vida. Que é a nossa rotina. E depois disso, ele foi lá na nossa igreja, mas isso aí eu vou deixar que ele conte para falar como é que foi. Antes disso, antes de você chegar lá na igreja que a gente frequentava na época, como é que era a sua relação ali? Como é que você tinha essa perspectiva de se tornar um cristão em algum momento? Como é que foi? Como é que foi isso, esse insight, né? Então, Igor, primeiro eu nunca imaginei na minha vida assim que um dia eu pudesse ser um cristão. Primeiro pelo princípio de ter nascido numa família de não evangélicos, então os princípios eram totalmente diferentes do que a gente prega na fé cristã, e por isso eu fui por caminhos que na verdade não me levavam para essa busca, para essa entrega. Pelo contrário, né? Era uma parada aversa, né, disso, na contramão, né? Totalmente o contrário daquilo que o evangelho prega. Meus pais, por exemplo, nenhum deles são cristãos até hoje. Por enquanto. Por enquanto, a gente ora para que isso modifique. Mas apesar de eu ter sido criado por eles, eu também, após a separação deles, eu tive que morar com a minha avó. Uhum. E minha avó professa uma outra religião, que é totalmente diferente da nossa também. E que isso, para as pessoas de fora, e para mim até que era de dentro, não imaginava que um dia eu pudesse me tornar um cristão. Sim. E pudesse estar aqui falando com vocês hoje. Isso que é o interessante é isso, né? Que assim, era uma coisa que... É porque às vezes a gente olha, né, a caminhada, vê a pessoa já aonde chegou... Verdade. E não faz ideia do que tinha antes, que né? aconteceram, das coisas que aconteceram.
o tanto que deve ter sido difícil chegar onde está, mesmo, como você falou aí, seus pais até hoje ainda não são cristãos por enquanto, né? Porque a gente crê que a palavra de Deus, quando é pregada, ela faz aquilo que lhe apraz. Com certeza. Então, a gente é confiante que isso aí é uma questão de tempo. Mas, com relação a isso, né? Você era de outra religião e um dia, como é que foi? Alguém te convidou para ir na igreja? Ou, não sei, não sei, como é que foi isso aí? Foi um dos cenários para mim mais especiais, assim. Porque eu lembro do dia, lembro do que aconteceu no dia, mas não lembro, por exemplo, da pregação do dia. Caramba. Como é que foi? Foi um sábado, eu tinha amigos, em especial o Luan e o Hugo, Sim. que me levaram para esse culto jovem nesse sábado. Então eu lembro que a gente foi pro culto jovem, e lá no nosso antigo templo, lá da nossa igreja, eu sentei lá no canto da direita, lá bem lá na frente. Lembro disso. Acho que você lembra disso. Lembro. E aí a gente tava... falou agora, é como se eu tivesse... É como se eu estivesse vendo o que aconteceu no dia. E por isso eu lembro assim muito claramente. Eu não lembro da mensagem, não lembro quem pregou, mas eu lembro do momento do apelo. É um momento muito claro assim na minha mente, sabe? Do Sandro fazendo o apelo e o Luan que me fez a pergunta. Pô, vamos lá na frente. Aí aquilo mexeu com o meu coração e eu fui lá na frente. Mas antes desse momento não tinha nenhum indício, Nenhuma nada. perspectiva. Só foi mesmo porque meus amigos me chamaram. Pra você ver, por um convite num culto jovem que poucas pessoas valorizam, eu aceitei a Cristo. Caraca, a gente, eu no caso, né, que conheço você hoje, É verdade. e a gente olha como um simples convite, Fez né? muita diferença. Fez uma total diferença. Porque a gente nunca para pensar. Eu falo por mim porque eu paro muito para pensar nisso. Pô, o que seria de mim, cara, se no dia tal eu não tivesse ido lá? Se no dia tal eu não tivesse me decidido a seguir uma vida de compromisso com Deus? Tu já parou para pensar nisso, né? Eu já parei para imaginar. Já parei para imaginar, mas com aquela perspectiva de que não teria possibilidade de eu não estar ali. Porque eu acho que foi um mover tão grande do Espírito Santo. Claro que naquela época eu não sabia o que era, não sabia da proporção, mas eu acho que foi para além de um convite, sabe? Foi um negócio que tocou do lado de dentro. Sim. Porque eu nunca ia ter perspectiva de entrar numa igreja. Sim. Pô, na verdade, a amizade, eu acho que levou muito a gente para eu estar ali naquele instante. E aquele instante foi muito especial e assim, eu até paro para imaginar um pouquinho, poxa, se eu não tivesse aquele dia, o que teria acontecido? Mas eu creio que na possibilidade de que não era possível não estar, sabe? Mesmo que não fosse naquele dia, seria um outro dia. Seria um outro dia, mas outro momento. Eu creio que Deus muito separou essa data, sabe? Porque é muito claro assim na minha mente tudo aquilo que foi, recebendo a Bíblia no final do culto, aquela Bíbliazinha preta. Então, assim, foi um negócio que me marcou muito, que não tem como sair da minha memória, entendeu? E nessa época, a amizade ali, o pessoal, caraca, andava juntinho, né, cara? Não, era um negócio extraordinário. Eu costumo dizer que foram dois momentos muito, muito especiais. Que foi esse momento do convite pelo Hugo e pelo Luan, que me levaram para esse culto, mas também foi um momento em que vocês, que já eram da igreja, se tornaram alicerces para mim. Sim. Não era possível, de verdade, falando de coração aberto, eu permanecer na igreja se não fosse vocês. Caramba, olha aí. Não era possível de maneira nenhuma. Então, quando eu lembro da nossa juventude naquela época, uma coisa que me marcou muito foi quando eu cheguei no domingo na escola bíblica dominical e a pergunta do Hugo acho que foi pro Leandro, não lembro, assim, a pessoa específica, se eu poderia ficar com vocês na turma dos jovens ali, dos adolescentes. E aí o Hugo já tinha me dito, poxa, talvez você vá pra turma dos novos convertidos. Aí eu falei, pô, mas eu vou ficar sozinho, como é que vai ser isso e aquilo? Quando deu a abertura de eu ficar com vocês, aquilo ali foi quase que um êxtase espiritual, sabe? Eu falei, pô, agora sim. Eu marco. Porque assim, a gente vinha de uma perspectiva de amizades, fora, né, do âmbito igreja, que, assim, eram amigos, futebol, enfim, as outras coisas,
mas eu acho que não acrescentava tanto internamente, sabe? Sim. E quando vocês me abraçaram ali na igreja, aí que eu não canso de falar isso pra ninguém, do nome. Eu lembro de quase todo mundo ali, e principalmente daqueles que foram alicerces, e você foi um desses, que de fato fez com que eu permanecesse. Então, esse permanecer pra mim ali no início, que foi o mais importante de tudo, porque o aceitar a Jesus foi interessante. Sim. Mas foi nesse permanecer que a conversão de fato aconteceu. Sim, porque ir lá na frente é um passo importante, mas Exato, é. o negócio são os restantes dos passos, né? É E a que- gente dá após aquele momento, porque assim, a gente tava conversando até no carro, né? Depois que acontece, a gente foi lá, aceitou Jesus. Muita gente que não entende vem atrás procurar saber, pô, tu sumiu de não Exatamente. sei da onde, tu não aparece mais. Até você mesmo, como cristão, ser firme nesse sentido, pô, não, cara, esse ambiente já não me comporta mais. Exato. Esse ambiente já não é mais pra mim. Até você chegar nesse nível, você precisa ter pessoas que te cercam, que às vezes impede até de outras pessoas chegarem Exatamente. para fazer qualquer tipo de proposta absurda. Mas te perguntar aqui, beleza, foi lá, aceitou Jesus, aí começou a frequentar, e como é que foi na tua família? Em especial para sua avó. Eu quero saber disso. Como é que foi para ela? Então, eu tenho uma relação com a minha avó, assim, muito próxima. Pô, não fala não, que eu sou apaixonado pela minha avó. Eu e minha avó, parece que somos dois, apesar de serem de princípios diferentes, a gente tem uma relação muito, muito íntima, muito próxima. E eu acho que o maior nível de respeito, ele vem da admiração, sabe? Sim. Então, minha avó sempre me admirou, apesar de eu não ser cristão. Então, quando eu fui para a vida cristã, né, quando eu aceitei a Jesus e proclamei isso para minha família, que de fato era o caminho que eu queria, eu tive muito respeito da minha casa. Uhum. Então, eu sempre fui desse jeito aí e tudo mais. Então, as pessoas já me respeitavam pela admiração, por algumas coisas, Sim, enfim. sim. Não tô julgando em causa própria, só para te falar como Não, minha sim. avó enxergava, né? Porque, assim, com outras pessoas foi um pouquinho diferente. O olhar um pouquinho diferente, a desconfiança. Já era aquele olhar, tipo assim, vamos ver até quando. E Exatamente. tem isso, né? Aquele olhar de prazo de validade. Sim, sim. Mas aí comigo não aconteceu tanto isso, porque quando eu disse que de fato iria trilhar essa caminhada, Já estava parece que completamente decidido. Já não tinha sem mais. palavras, as pessoas já estavam dizendo pra mim, pô, o Lucas vai levar a sério. Já não tinha como voltar atrás. Já era Exatamente. sentido o alvo que é Cristo, né? Isso. Aí com relação, beleza. Aí a tua família foi show de bola. Assim, eu lembro, assim, que foi comentado na época, pô, o Lucão toca no grupo de pagode, Lucão, né? Tem muita gente que não sabe que o teu apelido é tem muita Lucão. gente que não Muita sabe, gente não sabe, ó. O Lucão. pessoal de agora, então, não sabe, nem sabe. Agora, né, na tua igreja, o pessoal, ô, pastor Lucão. Vai ser daí. É verdade. Aí, Lucão tinha um grupo de pagode. E como é que foi nessa questão aí, cara? Poxa, como é meu que amigo. foi? Então, com a separação dos meus pais, a gente buscava muita coisa, né? Futebol, brincadeira e tudo mais. Então começou como uma brincadeira de amigos, a gente se reunir para tocar pagode, que era uma coisa que a gente gostava antigamente, enfim. E eu tocava percussão. Era um negócio do momento, né? Na nossa época era isso. Aí a gente montou um grupinho ali de pagode e tudo mais, aí começou como uma brincadeira, depois a coisa começou a ficar séria, de ter lugares para tocar e de música e tudo mais. E aí, depois disso, evoluiu tanto que eu fui convidado para ir para um outro grupo de pagode. Sim. O nome desse grupo era o Grupo Afeição, e esse grupo já tinha até música na rádio. Caramba. Então, era um assim, negócio sério mesmo. Já era um negócio um pouquinho mais sério, que tinha agenda e tudo mais. A gente tocava em 3 lugares por semana, enfim. E aí, essa vida de tocar pagode, enfim, ela foi perdurando até a minha adolescência ali, quase fase adulta, quando, antes de eu receber esse convite, foi uma coisa até que eu já partilhei com você, mas que eu cheguei pro dono do grupo e falei pra ele, ó, o nome dele era Eduardo, né, mas a gente chamava ele de Dudu. Dudu,
eu não quero mais participar do grupo, não. Antes da tua conversão Antes do mesmo. convite. Eu nem sabia o que era isso. E assim, alguma coisa me moveu por dentro de chegar pra ele, e a gente já tinha show agendado naquela semana, já tinha tudo preparado, isso e aquilo. Eu cheguei pra ele, fui lá na casa dele, falei pra ele: Dudu, eu tô sentindo um negócio dentro de mim que eu não sei te explicar, mas que eu não quero mais tocar, eu quero sair do grupo e tudo mais. E ali eu já tava sentindo uma coisa diferente de... Isso não tinha rolado convite dos amigos para ir pra Sim, igreja, nada sim. disso. Mas eu creio hoje que já era um Hoje a mover. gente consegue enxergar com uma outra ótica, né? O Espírito Santo já tava falando, Verdade. não, meu filho, não vai por esse caminho, não. Eu tenho um Deus já tava negócio, trabalhando. já tem um negócio melhor pra você, que tu vai, em vez de tocar pandeiro, tu vai tocar vidas. Verdade, Aí verdade. deve ter sido por aí. E como é que ele recebeu essa Então, ele não notícia? queria que eu saísse de jeito nenhum. Primeiro porque a gente já tinha um grupo fechado, né? Então, Sim. para chamar outra pessoa, por exemplo, para naquela semana fazer aquela Pegar agenda tudo, né? seria Pegar. difícil. Aí a proposta que ele me fez foi: Lucas, toca aí essa semana e depois a gente resolve. Mas ali eu já estava decidido que eu não sei o que que houve. Hoje eu consigo te explicar o que que foi, Sim, que eu sim, sim. sinto que foi o Espírito Santo. Mas naquela época eu não sabia o que que estava acontecendo. Porque eu jamais ia chegar para alguém do grupo e falar: poxa, eu não quero mais. Era uma coisa que me trazia uma tal alegria no momento Sim, e tudo sim. mais. Te fazia Mas esquecer um pouco os outros exatamente, problemas. exatamente. Ó, isso aqui, para você que tá em casa, ser jovem, é difícil, porque o que que os meus coleguinhas vão pensar? Pô, não vou tá na onda, não vou. Aí, ó. Às vezes, cara, às vezes não, né? O certo, quando você é chamado, filho, esquece, não tem para onde você correr. Isso aí foi antes da tua Antes conversão, da né? conversão. Eu fui entender isso depois, né? Depois a gente consegue entender, mas no momento é isso, mano. Sentiu de fazer algo, de largar algo, abdicar de algo que não louva a Deus, irmão. Larga porque como foi na vida do Lucas, pode ser na sua vida também. Entendeu? Deus pode te tirar de um lugar da onde sem perspectiva, da onde você achava que talvez não seria nada, não seria ninguém, e te levantar, mano. Te levantar como um atalaia na casa dele, mano. É uma coisa que eu digo sempre, Igor, que como eu vi isso acontecer na minha vida, é testemunho próprio, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É isso, é isso. E eu vivi muito isso porque, como eu te disse, eu recebi convite na minha casa para poder voltar, pô. E assim, eu lembro muito, quando eu lembro de vocês, é porque eu nunca tive oportunidade, hoje eu tô tendo a oportunidade Não, de falar isso, fala tudo, que aí eu também de quero ser pego de surpresa. quando Deus falou para Jó, que, na verdade, quando Deus deu o testemunho de Jó, que Satanás chega para Deus e fala: não o cercaste de bens. É como se Deus estivesse colocando uma cerca ali para Uhum. proteger Jó. Essa cerca eu tive quando eu aceitei Jesus, que essa cerca foram vocês. Foram os meus amigos da igreja que, de fato, eu falo isso para todo mundo, assim, quando eu dou meu testemunho, porque isso eu acho que vai ser importante a gente falar para todo mundo, para a igreja, porque mais importante do que a gente se alegrar com a pessoa que aceita Jesus é a É gente acompanhar abraçar a ela. pessoa. É acompanhar. Porque para mim isso foi o alicerce que eu É precisava. fundamental, cara, a gente ter esse cuidado, né, Porque, assim, a própria palavra de Deus diz que o pastor deixa as 99 para buscar uma que foi perdida. E essa perdida ele coloca nos ombros, ele carrega a ovelha. Exatamente, é Não é que isso. ele vai guiando, não, vamos, vamos, vamos. É Não, isso. ele bota no ombro e carrega com ele. Então, isso aí já demonstra o cuidado, o quanto que aquela ovelha, o quanto que aquela alma é preciosa. E a gente, talvez, sem ter essa percepção ali na juventude, né? Que a gente jovem é tudo afoito, mas a gente queria ter o Lucão por perto. Seja para ele jogar no meu time ou para caminhar com Jesus comigo. Não tinha essa. O interessante, assim, de toda essa história, principalmente levando em consideração vocês que foram meu alicerce, é que vocês, sem saber, estavam fazendo isso comigo. Sim, sim.
E eu não precisava dizer isso pra vocês, porque era muito orgânico, sabe? Uhum. A gente gostava de ir pra escola bíblica dominical, Sim. Hoje em sabe? dia é uma luta pro pessoal ir. A gente esperava o domingo de manhã pra gente poder estar junto. Sim, A gente se alegrava quando chamava a nossa classe pra poder falar. sim. Então, Sexta-feira, ensaio de sexta-feira noite. ensaio, depois o Depois o futebol. futebol. Então, assim, aquilo ali pra mim era um negócio assim, poxa, é um evento isso, sabe? E eu me sentia abraçado. Sim. Porque por muito tempo, assim, no aceitar a Jesus, se eu não tivesse esse abraço de vocês, eu não teria esse abraço em casa. Ah, sim. Por religiões diferentes, por perspectivas diferentes. Então não tinha com quem conversar sobre Bíblia, por exemplo. Sim. Então vocês foram o meu alicerce também por causa disso. Porque, na verdade, com quem que eu ia falar? Com quem, Não com teria quem que eu ia com não quem teria comentar, né? partilhar isso? Não Sim. teria. Então a gente acabou sem saber, com Vocês certeza, me sem pastorearam. saber. Olha aí. Sem saber, vocês me pastorearam. Caraca. De verdade. Assim. Senti o peso agora. Não, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Amém, Jesus. É porque, assim, é uma coisa até que eu falei lá pra igreja. Eu sei que a gente tem perspectivas dos cargos, enfim, acontecerem, mas eu acho que o ministério tá para além disso, sabe? E o ministério de pastorear, ele tá na vida de muitos. Sim, sim. Que o pastorear é cuidar de gente, de chamar para perto, de estar junto. E quando eu lembro da minha história, eu de fato vejo isso em vocês. Que vocês tiveram um momento ali de me pastorear. E não só comigo, isso a gente tá falando de mim hoje, Sim, mas com muitos e você outros. é o foco, mas assim, Com muitos outros isso aconteceu ali, da juventude abraçar isso e aquilo. E ali eu me senti parte. Porque se eu não tivesse me sentido parte, muito difícil de eu, de fato, ter continuado. Sim, ali a gente tinha mesmo esse costume, né, de sempre estar junto. Se não tinha ensaio, se não tinha EBD, a gente marcava uma Tinha alguma praça coisa, pra ficar de boa. E assim, e sempre tudo com muito respeito, né, cara? Sempre. A gente era A gente se jovem respeitava muito. e era crente também, né, cara? Verdade, Que loucura! E quando tinha que, de fato, adorar e dar lugar, a Cara, gente... era assim, a gente conseguia ter uma vida de jovem normal Normal, e ser aproveitando cristão. tudo. E ser Ser cristão. E ser Assim, cristão. é o que o pessoal acha que é diferente hoje, né? E não é. E acha que é impossível. Não é. Não é impossível. Não é impossível. É verdade. Não é impossível. É possível, cara. Eu falo isso. A minha irmã tem. Minha irmã tem 16 anos. Se eu errei, me desculpa. Tá? Porque o teu aniversário de 15 anos, pra mim foi ontem. Então acho que é 16. E eles têm essa dificuldade de... Eu não digo nem por ela, assim, mas eu acho que o jovem hoje em dia tem uma dificuldade de se encaixar. Parece que lugar nenhum ele se encaixa. E na igreja não tem sido diferente. Talvez falte nos jovens de hoje o que tinha na gente, que é esse abraçar, de querer estar perto. Porque assim, a gente sempre recebe convites, né? Principalmente quando nós somos jovens. E o convite que eu vejo hoje, assim, na atualidade, é o convite do pertencimento. Então, muitos jovens recebem convite do pertencimento e muitas das vezes não acontece dentro da igreja. Uhum. Como aconteceu comigo, eu acredito que a igreja precisa se preocupar um pouquinho mais com isso. Sim. De fato, fazer com que as pessoas, e principalmente os jovens, se tornem com esse senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento vem do participar. Sim, de ser inserido, fazer. Né? Porque, por exemplo, na nossa época, todo mundo participava. Sim, fazia... Todo mundo se sentia importante ali, ou sabe? Cantava, ou fazia alguma coisa. ou fazia jogral. À toa não ficava, irmão. À toa não ficava. É verdade. Pegou no arado, filho. Te vira. É verdade. A gente tinha isso mesmo. Eu acho que esse senso de pertencimento que a gente tem que cultivar. E assim, vem muito do abraço, do acolher, do entender também, sabe? Porque a gente foi jovem, na verdade a gente é um jovem ainda, mas tem que entender que naquela época... acabado, mas... um pouquinho estragado. Um pouquinho além do jovem. Mas tá tudo certo. E aí eu vejo muito isso, os jovens com senso de pertencimento, sabe? Em grupos, enfim, eu acho que tem que ser inseridos na igreja, na vida da igreja, sabe? Sim. E uma coisa que a gente até fala lá na igreja bastante, até para criança, para jovem, vocês não são o nosso futuro, vocês são o nosso hoje. É o presente.
Porque se sempre ficar nessa ideia do futuro, a gente vai Amanhã- trabalhar no amanhã. Amanhã eu vou ser isso aí que o senhor falou. Por enquanto, agora não dá pra Agora eu mim. tô de boa aqui, não preciso Agora eu fazer vou ficar nada, aqui. porque eu só vou fazer quando chegar lá. Vou esperar acontecer primeiro pra fazer. Exatamente, Muita gente foi assim. Foi Muita gente assim. é assim. Muita gente é assim. Muita gente é É assim. assim mesmo. E aí, beleza. Foi lá, passou por esse processo, teve os convites. Hoje você é dirigente de igreja. Sim. Isso, eu tenho essa quando missão. você foi lá, Jesus, eu te reconheço como meu salvador. Em algum momento, ou assim, beleza, passou um tempo de crente, aí tu olhou um pastor lá e falou, caraca, eu quero ser igual esse cara aí. Pensava nada. Pensava averso disso, tipo, não quero fazer aquilo ali de jeito nenhum. Porque tem pastor que fala assim, o pastor hoje, né, fala assim, não, quando eu era jovem eu não queria ser pastor de jeito nenhum, aí hoje em dia é pastor. É mais ou menos por aí, porque eu jamais me imaginava, primeiro, eu tinha um preconceito comigo mesmo, Uhum. de, poxa, ter vindo de uma família não cristã, enfim, esse preconceito tinha dentro do meu coração, tipo assim, pô, não tem condições, como é que vai ser isso? Uhum. E tem gente que fala que eu me escondia naquela época, enfim, na época de mais jovem, né, de maior idade, tirando essa época aí que a gente conversou da adolescência. Sim. Então, assim, eu não me imaginava que um dia eu poderia ser um pastor ou ser dirigente de congregação. Era uma coisa que não passava na minha cabeça. É meio que uma utopia, né? gente? É meio que algo muito distante. Fora da realidade. Que você fala assim, cara, isso aí Se alguém chegasse e falasse pra você assim, ó, você vai ser, tu ia falar, pô, tu tá doido. Eu acho que Deus não te usou, não. Acho que foi tá outra na coisa. carne. Acho que você tá na carne, porque, de fato, não imaginava. O meu sonho era ser militar e não tinha essa perspectiva cristã, era só de fazer parte da igreja. Ser corpo, né? Exato, era ser isso. Então não tinha essa perspectiva de, eu trabalhei para ser hoje dirigente. De fato, não fiz isso. O que aconteceu muito é que quando eu casei, nós não tínhamos carro, então ficou difícil ir para a sede. Uhum. Aí tinha uma congregação muito pertinho da nossa casa, e aí essa congregação se tornou o nosso ponto, o nosso alvo, né? Porque não conseguia ir para a sede, a gente teve que mudar para lá. E congregação, a gente começou a fazer as coisas. Bota a mão, não tem como. E Congregação daí não dá que a pra coisa te esconder. começou a fluir de verdade, que o ministério começou a acontecer, e foi o que fluiu pra gente, de fato, fazer parte, assim, de trabalhar mesmo, de colocar a mão pra fazer, enfim, de ser coordenador de jovens até, enfim. Eu lembro que na tua, acho que foi consagração a diácono. Eu acho que foi. Que tu chorou pra caramba. Rapaz, eu chorei muito. Eu chorei junto. Porque assim... Porque de fato era algo muito distante. Cara, pra mim era muito distante. uma loucura. Assim, porque assim, a gente te conhecia, né, cara? Vocês sabem do que A gente é. sabia, tipo, de onde começou e até hoje, graças a Deus, a gente não sabe até onde você vai chegar. Eu acredito acredito que você vai chegar em lugares altíssimos. Vai sentar na mesa de governadores, reis. Eu recebo essa profecia, Recebe. mas é algo também. Mas mas é que um aconteceu, padrão. Estamos montando um padrão aqui. Vai ficar gravado, né? Tá gravado, ó. Tá aí. Depois me cobre. Mas eu lembro, cara, que aquilo ali, talvez você não deve ter conhecimento disso, mas aquele dia ali me marcou de uma forma, porque assim, eu olhei e falei, cara, eu lembro o dia que ele aceitou Jesus, cara. Verdade. Eu tava lá, ninguém me contou, não, eu vi. E ver você subindo ali e se ajoelhando ali, né, para receber oração em prantos, aquilo ali me mexeu comigo de uma maneira absurda. E a partir dali, eu comecei a falar, pô, preciso... Porque assim, eu também... Parece que eu não saí dos jovens. Num determinado período aí, eu fiquei jovem pra sempre. Fiquei jovem pra sempre. Jovem eterno. Jovem eterno. Assim, fazia as coisas que tinha que fazer, mas não fazia o que deveria fazer. Fazia as que tinha que fazer, mas não fazia as que deveria fazer. Então, mas aí isso me deu esse insight. Eu falei, não, cara, pô, olha aí,
um fruto da época que eu tava fazendo a obra de Deus mesmo. É um fruto, olha lá, tá lá. Verdade. E aquilo ali mexeu comigo, mexeu com o meu coração e mexeu por dentro também. Falei, meu irmão, se mexe para as coisas, porque você tem uma chamada, você tem que seguir o teu ministério, seguir o teu propósito. Porque se você não fizer, Deus vai te colocar aqui e vai levantar outro. Não vai ficar esperando você querer se decidir. Não é assim. Aí tu falou aí, né? Que aí tu. Como é que foi também ali quando tu entrou pro quartel? Foi aprendiz, né, que tu fez? Isso, eu fiz a prova para aprendiz. 2010, foi? 2009 eu fiz a prova e 2010 eu fui para a escola. Eu lembro disso. É. Ah, eu não pesquisei, Foi, não. Eu lembro bem. Eu lembro que foi em 2010, por aí. E assim, quando você falou da consagração aí, eu chorava tanto pelo filme que passava na minha cabeça. Sim, eu imagino. Porque assim, eu costumo dizer, Igor, que eu sou improvável. Porque eu tive muitas palavras contrárias de muita gente. E assim, o meu sonho era passar nessa prova. Na verdade, eu estava estudando para outras também. E eu queria muito alcançar isso. Por estabilidade, Sim. enfim, as coisas que a gente almejava, né? Aquelas coisas que a gente E sempre procurou e sempre fomos incentivados a a procurar. procurar, exatamente. E aí eu passei nessa prova e aí eu olhei pro aluno de Brizolão, sabe? Porque isso muita gente falou para mim. Isso eu acho que é até legal a gente falar pro pessoal, porque primeiro que tem um propósito de Deus na nossa vida e Sim. segundo que é possível. E isso Com a mexeu muito comigo. dedicação e com a palavra de Deus sobre a sua vida, Exato, é isso. não tem absolutamente nada que possa te impedir de chegar a algum lugar. Se eu pudesse liberar uma palavra para alguém aqui, eu carrego isso muito comigo, que Paulo vai dizer que o fundamento é Cristo. E a gente já estava nesse fundamento. Sim, Mas aí quem constrói as obras em cima desse fundamento somos nós. sim. Que aí a gente pode escolher se é madeira, feno e palha, ou se é prata, ouro e pedras preciosas. Sim. Então, essa obra vai passar pelo fogo. Então, assim, quando eu fiz essa prova, foi meio que isso. E Deus me mostrando, poxa, você está construindo aí ouro, prata e pedras preciosas. Porque hoje, se eu posso dar um conforto, entre aspas, para minha casa, para minha família, foi de algo que eu plantei lá atrás. Sim. Então, assim, eu passei em 2009, 2010 eu fui para a escola e pensa num ano complicadíssimo, porque eu fiquei longe de vocês, Foi foi a pra, igreja, foi fui pra para onde? Fortaleza. Eu pensei que era Manaus. Fui para Fortaleza e fiquei um ano em Fortaleza, eu só vim na metade do ano. E como nosso grupo de amigos era muito fechado, eu fiquei sem vocês. E na época eu já namorava a Fernanda, eu fiquei longe da Fernanda, longe da família, longe da casa. Longe de tudo, né? Só longe de perto de tudo. Cristo mesmo. E assim, o que me segurou muito lá foi isso. Foi o fato por exemplo, a gente dentro da escola, que a gente era semi-internato, né? A gente ficava de segunda a sexta, sexta-feira saía, tinha que voltar domingo à noite. Sim. E toda semana na escola a gente fazia culto. Olha, caramba. Toda semana na escola. E assim, eu vejo, isso pouca gente sabe também. Aí, o que acontecia? A gente tinha que dirigir culto. A gente tinha que chamar o pessoal para tocar, para louvar. Então já era uma igreja. Então ali que já foi começando. Eu nem sabia, e dali começou. Dali começou, a gente ia organizar, quem vai pregar hoje? E a gente mesmo ali se juntava, e às vezes eu tava de serviço na hora do culto. Só que como o culto era dentro da escola mesmo, no auditório da escola, em qualquer guarita que eu estivesse, eu tava ouvindo o culto. Ah, sim. Então isso pra mim era um ponto de alívio na semana. E graças a Deus eu conseguia domingo também ir para o culto lá. Então, assim, foi um ano muito difícil, porque tá longe de tudo, longe de todos. Longe de tudo que você conhece, num outro estado, numa outra cultura. Exatamente. Com outras pessoas de outros estados, de outras culturas. De outras culturas. Mas, assim, Deus colocou uma galera muito boa também pra gente estar junto lá, que a gente morava junto. Tem um amigo, o Léo, que a gente lembra disso até hoje, que todo domingo a gente ia pra igreja junto. Eu e o Léo, a gente ia junto pra igreja, depois voltava pra escola, pro quartel, né?
Aí ia pra igreja. Então, assim, o Léo foi um suporte pra mim, eu acredito E que eu fui um você foi suporte pra pra ele. ele. E aí, assim a gente foi caminhando, mas o meu pior momento, pior momento mesmo, foi quando eu vi aqui no meio do ano e eu voltei pra lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque a saudade bateu, né? Uma angústia dentro do coração. Sim. Mas aí é o que a gente, como a gente tá num testemunho aqui, né? O suportar o momento por conta do propósito. É Eu isso. acho que isso é fundamental. A gente está numa geração, numa atualidade de muita ansiedade, que eu tinha que suportar aquele um ano para Pra viver. viver hoje, pra viver o hoje. Exatamente. As pessoas hoje em dia não têm mais E esse... cá para nós, eu pensei em desistir várias vezes. Não, Só que o isso pensar em desistir, ele é normal. não significa que você vai desistir. Exatamente, exatamente. Isso. Não é uma certeza. Porque às vezes a gente se sente mesmo sobrecarregado, sente sozinho, angustiado. Quantas vezes eu chorei sozinho, quantas vezes poxa, eu ligava para minha mãe não falava nada, só começava a chorar. E aí? Eu já não aguentava mais ligar pra minha mãe, porque assim, ela ia chorar, eu ia chorar junto, E ia ficar aí ia ficar aquele aquele clima. sentimento ali triste, né? Exatamente. Que ia Então, alimentar mais uma mais semana. uma semana. Porque assim, quando a gente tá longe, né, com saudade, um dia é uma eternidade, mano. É uma eternidade mesmo, porque tinha dia lá, Igor, que eu olhava pro relógio, era 8 horas da manhã. E aí? Eu já achava que o dia já tava. Aí eu olhava pro relógio 8 horas. Falei, gente, Olhava de novo, 8h25. porque essa ansiedade de olhar pro relógio toda hora pra ver se o dia passou, pra ver se. E não tinha como, né? Como é que eu ia voltar pra casa lá de Fortaleza? Não Era tem longe, como, não tem tinha como. como. Então, foi um tempo muito difícil. Mas, sim, foi um dos tempos que mais me ensinou a ter a capacidade de esperar. Porque eu acho que foi isso que aconteceu que deu um start na minha vida para eu poder esperar certas coisas. Porque eu tenho fruto hoje daquilo que eu suportei lá. Sim, o evangelho é isso, né, cara? É você semear, Exatamente. regar É. e ter paciência pra poder colher, mano. Não tem outra Eu costumo, forma. eu costumo dizer que o leão não comeu Daniel na cova, mas ele teve que esperar até o outro dia para poder sair dela. Sim. Então tem muita gente que quer ver o livramento de Deus, o leão não comer, e quer sair agora. Ó, entrei aqui, ó, já tá tudo certo, eles estão dormindo. Tira a pedra, deixa Abre, sair. abre. E não acontece assim na vida do cristão, vai ter que esperar a É noite inteira. processo, né, mano? Processo, É exatamente. processo. A palavra é essa, é processo. Depois que tu voltou, hoje em dia, tu já voltou lá? Na igreja que tu frequentava? Nunca Tu tem voltei para vontade? Fortaleza, tenho muita vontade de ir lá, muita vontade de voltar lá, até na escola mesmo para ver como é que a escola tá, enfim. Mas eu nunca tive a oportunidade de voltar, enfim, por muitas questões, agora com filho, É. enfim. É uma outra logística. Mas eu tenho muita vontade de voltar lá na igreja. O pastor de lá, ele, assim, sabia que a gente não podia ir sempre, né? Então a gente ia só aos domingos. Mas ele abraçou a gente enfim, a gente foi muito bem acolhido lá. E principalmente dentro do quartel mesmo, dentro da escola, que a gente fazia o nosso culto, Sim, era... só de ter esse culto na semana e depois ter um domingo Pô, já. já era um alívio. Era o tempo do alívio. Porque assim, o pessoal que entra no quartel, né, geralmente costuma se perder legal. Porque Muitos. não Muitos. tem muito. Assim, às vezes vem de uma criação muito. Assim, muito cercado, né? Cheio de cuidado. Aí se Aí vê se livre, vê livre das vai amarras dar. dos pais. Paz. E aí é ladeira abaixo. Aí é O difícil. interessante, Igor, que nesses cultos, apesar de sermos nós que ministrávamos e louvarmos ali, era muito interessante que a gente via jovens que não eram cristãos frequentar os cultos, Participavam. participar dos cultos. E a gente, no meio do culto, gente chorando. Pô, que legal, cara. Era um negócio extraordinário, assim, para a nossa... Era de Deus mesmo, né? É. Era um movimento gerado Porque o por nosso Deus capelão mesmo. lá, a gente tinha um capelão que tinha que Sim. acompanhar a gente, mas o nosso capelão era católico. Mas apesar de ser católico, ele deixava a gente com muita liberdade. E a Sim, gente sim. convidava. Pô, vamos pro culto hoje, vamos pro culto hoje. Então ia um montão de gente que... E assim, fora o fato de estar longe da família, longe de casa, mas tinham muitos jovens que estavam ali que de fato recebiam aquela palavra, recebiam
aquele abraço de Deus ali, e era um negócio extraordinário. Era o que eles precisavam pro momento. Exatamente, ajudava muito. Caraca, imagina, isso é uma loucura. Eu nunca fiquei fora muito tempo, no máximo um mês, mas assim, ficar meses fora, pô, loucura. Beleza, aí tu foi lá, se formou, aí tu veio pro Rio, conseguiu vir pro Rio? Consegui vir pro Rio, aí eu vi servir na base de submarino, aí eu servi ali 1 ano, e aí continuou a vida aí, aí eu fui mudando, né, de OM, e foi acontecendo a vida militar, Quando né? tu saiu da escola, tu já saiu como enfermeiro? Não, a gente sai da escola como marinheiro, Sim. aí só quando a gente vai a cabo que a gente Que aí recebe uma pode escolher profissão. uma especialidade, no caso. E isso foi uma loucura, porque assim, é por pontuação, né? Uhum. E a nossa pontuação na Marinha é mais pelo embarque. E eu fiquei só 1 ano embarcado. Então eu queria enfermagem, porque eu sempre fui voltado para esse lado da saúde e tudo mais. Só que eu via como quase impossível, Impossível, né? porque teve gente que dobrou embarque, teve gente que pontuou mais. O que me salvou foi a classificação da escola. E aí, quando veio, eu lembro até hoje, porque eu peguei o papel assim. E aí, quando eu vi o meu nome, eu liguei pra Fernanda e saí gritando, mano, mais novo enfermeiro e tal. Aí foi uma alegria. Porque assim, a gente sabe que a profissão que vier é a profissão que a gente vai levar pra A vida vida inteira. toda, a vida toda. Então, se viesse outra profissão, eu já não tava... Mecânica, Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito apreensivo. segurança e defesa. Mas Nossa. aí... Nossa. Mas aí, graças a Deus, veio a profissão que de fato eu tinha escolhido. E foi uma alegria, pô, foi uma alegria. E aí foi a cabo. E aí tô no hospital já desde 2013, se eu não me engano, né? Caraca. 2013. E já há quantos anos já? Agora tu já é sargento, né? Agora eu sou Segundo? sargento, não. Segundo ainda não. Se Deus quiser, ano que vem. Olha aí, ó. Mas, Muito antigo. mas eu tô no hospital 2013 a gente cursou. Então, desde 2014, enfermeiro mesmo, né? Ah, sim. Na verdade, hoje eu não tô na assistência, mas faço parte da pesquisa lá, enfim. E eu consigo trazer um pouquinho da nutrição também para a minha profissão, né? De lá que sou enfermeiro. E como é que foi esse negócio do nutricionismo? Você já tinha esse desejo? Então, eu sempre tive desejo para saúde. Sim. E aí, em princípio, eu queria fazer odontologia. Odontologia. Aí, logisticamente, ficou difícil para fazer odontologia. Falei, poxa, não vai dar, porque eu servia lá na ilha de Mocanguei, lá em Niterói, para poder fazer a faculdade ia ficar difícil. Aí depois eu caí na psicologia. Falei, poxa, eu vou para psicologia. Eu gostaria de fazer psicologia. Eu acho interessantíssimo. Eu também acho. Eu acho Eu extraordinário. dou conselho para as pessoas de graça. Eu quero cobrar por isso. Preciso de um diploma que me permita. Aí quase fui para psicologia, até que eu olhei para nutrição com outro olhar. Falei, poxa, eu acho que dá para eu desempenhar a nutrição aqui com esse olhar mais clínico, com esse olhar... E aí fui pesquisando, só que eu já vim da escola de Fortaleza com a cabeça de entrar na faculdade. Sim. Eu falei, eu vou ter que começar agora, porque senão o tempo vai passar, vai ficar mais difícil. Então eu já vim com isso, já vim pesquisando, aí entrei na faculdade de nutrição. Tu entrou antes de casar? Antes de casar. Sim. Aí comecei, aí quando eu fui cursar a cabo enfermeiro, que eu dei uma pausa na faculdade por conta do curso, aí depois eu voltei. Aí casei nesse meio tempo, enfim, aí foi acontecendo. Aí foi fluindo. Isso. Beleza. As pessoas não vão levar muito a sério, tipo, brincadeira, né? Pelo amor de Deus. A tua nutrição vendo eu desse tamanho aqui. Não, tem que me passar uma receita. Passar um agora pastoreando, olha aí. A nutrição fica um pouquinho de lado, porque sabe como é que é a vida de crente, né? Verdade. A gente gosta de dar lugar cachorro quente, é pizza, é hambúrguer. Sempre tem uma cantina abençoada. Nossa, eu faço parte desse ministério. Eu abençoo as cantinas. Eu sou assim, eu sou abençoador. É o ministério abençoado. Depender de mim mesmo, nenhuma fecha. Nenhuma. Mas é uma benção, Então, hoje, assim, apesar da enfermagem, eu, por exemplo, trabalho lá com gordura. Uhum. Faço pesquisa com gordura. Extração de célula-tronco, enfim. Então, eu consegui levar o meu conhecimento de nutrição
para Pra desempenhar. da enfermagem, no Exatamente. caso. Então, Legal. fica bem interessante lá. Claro, com a liberdade dos comandantes, enfim, do pessoal superior que me deu essa possibilidade, né? E assim, como é que tu é visto lá, assim? O pessoal lá sabe que tu é É, pastor? então, É pastor, é, Lucas. É pastor. Quem dirige é pastor. então, o pessoal realmente me vê assim, e também na parte profissional me vê como nutricionista. E isso é Ah, bem, sim. bem, bem legal, assim. É reconhecer os dois lados, Os né? dois Fora lá. do seu cargo ali, né? É, Porque você é enfermeiro, mas é respeitado como nutricionista, tanto como. o momento que me marcou muito lá foi quando um comandante que estava lá com a gente, o Dr. Leal, a gente fez um mini evento, né, de final de ano, de Uhum. Natal ali, e eu não esperava. O comandante, a gente sabe que, poxa, a gente tem aquele respeito, tem até aquela distância, Sim, né, sim, de é difícil, sargento para né? comandante, Sim. enfim. E aí ele falou, Lucas, eu quero que você ore hoje. Cara, aquilo foi muito especial para mim. Porque você tá num ambiente de trabalho onde você ser visto assim pelo teu chefe, pelo teu comandante, assim, foi uma oração rápida, simples para muita gente, mas para mim Mas foi pra muito você, marcante. eu Eu falei, imagino. poxa, eu acho que eu tô sendo crente aqui de verdade, que as pessoas estão me vendo desse jeito, porque ninguém tinha diversos eventos que a gente já tinha feito, enfim, até de final de ano mesmo, nunca tinha tido uma oração. E aí, naquele dia, ele me chamou, Lucas, eu quero que você ore hoje, tá à vontade para isso. Eu falei, vamos, Ué, é a gente vontade, já tá aqui para isso. é o E meu aí, papel. e pastorear, né, aconteceu depois, né? Sim. Então, hoje eles sabem disso e tudo mais, Ah, sim. acompanham e tudo mais. Mas antes já vem de cristão mesmo e sempre me enxergaram assim, o que é muito interessante também. Ah, legal. Agora, voltando para a parte da igreja. Como é que caiu para você essa notícia que você ia ser dirigente de uma igreja? Primeiro foi uma loucura. A ficha não tinha caído, não. Eu consegui. Não Se. tinha caído mesmo. Mas como é que foi o contato? Foi o próprio pastor que te ligou? Então, Ou foi alguém que falou, ó, acho que vem um negócio aí pra tu, se prepara. então foi tudo muito rápido. Primeiro que foi a notícia do pastor Marcos, que estava lá com a gente, Sim. que Ó, ele... só um minuto. Pastor Marcos, queremos você aqui, hein? Dei uma Isso, de venha, Danilo venha. Gentili agora. Aí o pastor Marcos, a gente recebeu a notícia que ele não ficaria, e em princípio a gente não sabia que haveria algum Não passou convite. nenhum momento pela sua cabeça que, pô, eu tô aqui tanto Passou, tempo. passou assim, quem virá? Qual pastor virá? Ficou ali mentalizando, pô, vamos ver quem tá disponível aí, que possa Exatamente. E isso vir. passou muito. Mas E você mesmo não, ser não. Primeiro, levantado. primeiro que o nosso próprio preconceito, né? Idade, Sim. que a Quantos anos gente. tem mesmo? Então, eu tenho 32 hoje. 32 anos e tu 32. assumiu com. Com 29. Caraca, cara, isso é uma loucura. Então eu não imaginava, já por conta da idade, que foi algo que. Eu já não imaginava ir a presbítero. Sim. Imaginar dirigir, então, aí tava muito para Era longe dos sonhos, outra, da perspectiva. outra parada. Então, assim, ir a presbítero e poder auxiliar os pastores já era tipo, Opa, cheguei. já, Caraca, eu já sou realidade. exatamente, já era, cara, é isso aí. Então já era um privilégio estar ali auxiliando eles. Uhum. Então isso não tinha, aí até que o pastor Luiz André me ligou e falou, Lucas, rapaz, eu Tá lembro até hoje. sentado. Então, Tá sentado, meu filho. o Igor, Senta. eu tava vindo embora do hospital. Eu tinha levado minha mãe ao hospital, lá no hospital onde eu trabalho, lá no Sim. Marcílio Dias. Eu tava em Marechal Hermes. Eu lembro até hoje, eu tava em Marechal Hermes, pastor Luiz André me ligou. Eu tava até dirigindo, mas aí tem a facilidade do carro hoje, Bluetooth, Sim, né? sim. Aí atendi, aí ele falou assim, Lucas, o pastor presidente quer falar com você. Assim, sucinto. Aí liga pra ele que ele quer falar com você. Eu não sabia se eu tremia, eu não sabia o que ele vai falar comigo, o que Mas que em é. nenhum momento passou pela tua Não, cabeça que aí era isso. eu já Ainda. achava que, rapaz, O que eu fiz? a primeira coisa que a gente pensa é isso.
que eu fiz de errado, porque a gente tem esse negócio de o pastor quer falar comigo, a gente Novo, acha né? que... Novo, 29 anos, tu vai pensar que... Minha mãe do meu lado, minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, Que tá tu- tudo bem? O que tu fez, garoto? Aí eu estacionei, eu lembro até hoje que eu estacionei na vaga do ônibus. Pô, Tanto é... então, tu tava do lado de cá, tava do É, eu lado da tava... batata mesmo, do Isso, Marechal. eu tava em frente à Parou ali. batata. Ah, Em quando tu frente à falou batata. do pão do ônibus, eu falei, eu com a minha memória de crente, lembrei logo da batata. Não tem jeito. Eu sabia que Aí era eu ali. parei em frente à batata ali. Eu lembro até hoje que o ônibus não tinha onde parar, ele me fechou. Caraca. E aí eu liguei pro presidente. E aí? E aí Ô, meu filho. eu não sabia o que falar, eu não sabia o que... E aí ele falou que ia colocar a gente como representante dele lá na congregação e tudo mais, isso e aquilo, e que queria conversar com a gente depois pessoalmente. Aí, pra dirigir depois, As mano, pernas. Igual na prova da autoescola. a minha sorte é que minha mãe tava comigo. Porque se eu tivesse sozinho, eu acho que eu ia ter que esperar uns 40, uma hora pra Caraca. poder baixar aquele negócio assim. Porque assim, e as dúvidas vêm, né? Pô, Pô, o será que que eu que tô vai acontecer pronto? agora? Será que eu tô pronto? Será que é isso Como é que as mesmo? pessoas vão enxergar? Como é que vai ser daqui pra Sim, frente? porque apesar do pastor Marcos ser um pastor novo, É. mas assim, ele já A ele já bagagem, né? A tinha uma experiência. isso, ele já É. tinha uma bagagem, né? O pastor Luiz André também de lá há muitos e muitos anos. Exatamente. É assim, Então, deve ter sido realmente um não, choque, pra né? mim foi um choque assim muito claro assim na minha cabeça, porque a única coisa que passava eram as dúvidas. Caraca, Como é que vai eu não ser, o que vai consigo nem ser, me como é imaginar que... numa situação dessa aí. Rapaz, foi um negócio e assim, como eu já até te disse, o que muito favoreceu foi a própria congregação, É, porque tu já era dali, né? O pessoal já tava. por ter abraçado a gente de uma maneira que a gente nem sabe explicar, sabe? Porque eu novo, Fernanda também nova, para pastorear uma igreja, Ainda não dividir tinha uma filho, eu igreja. já tinha. A gente não tinha filho. Então, assim, o nosso maior medo era como que vai ser. Porque a gente não sabia, a gente não, como será. Sim, Aquele negócio, aquela dúvida do futuro. sim, sim. E aí, como é que vai acontecer? Aí foi um baque bem Pô, eu bem imagino. grande. Eu penso na minha realidade, né? A minha realidade agora. Por exemplo, quando eu sou do Ministério de Louvor da igreja, beleza. Quando me liga, fala assim: é você que vai ministrar hoje. Caraca, já desce um negócio gelado na espinha. Pra Jesus, não é possível. Quando foi a primeira vez, então. Meu Deus, Nossa. Porque, querendo ou não, cara, tu tá ali e todos os olhos, apesar de não ser pra isso, mas todos os olhos estão fitados em você ali, mano. Exato. E tu fica assim, meu Todo Deus, mundo te tu observando. olha, o que eu tô fazendo aqui? E Jesus só fala, vai, filho. É. Só vai. É isso. É a nossa essência, né? Que a gente tem que deixar fluir pra Sim, tocar a vida dos É outros, isso, né? é isso. Mas, de fato, não tem como dizer que a dúvida não bateu. Não, a gente que- pode Ou levar... até hoje, Igor, até hoje, pra ministrar, pra poder fazer alguma coisa, o freezing na barriga acontece. Mas isso aí é vivência do evangelho. Isso aí, Dependência, né? tu pode ter 1 milhão de anos, mas isso aí tem que ter. O dia que não tiver, tu já Tá acende errado. a luz vermelha. É porque é autossuficiente. Aí já Deus já não tá mais. Já não aí tá mais. não tem como. Aí já tu tá caminhando com as tuas próprias pernas. É, É como a gente vê aquela passagem ali de Pedro, né, caminhando sobre as águas. exatamente. Enquanto ele tava olhando para Jesus, tava andando, mano. Beleza. Quando ele começou a olhar pro lado, opa, sou eu que tô andando. Quando ele olhou a onda, o vento, ó, começou a afundar. Começou a afundar. Mas é E o isso. interessante dessa passagem aí, Igor, que a gente trazendo pra nossa vida, é que tem 12 dentro do barco. Só um foi. E só ele vai. Então, assim, andar sobre as águas é pra quem tem essa coragem. Sim. E mais do que ter a coragem de andar sobre as águas, é a coragem de ser olhado por 11. E não Caraca. ter sido abraçado por nenhum deles. Porque tem 11 olhando e dizendo para Pedro, ou olhando para Pedro e dizendo, pô, acho que vai dar errado. Acho que não vai dar certo. Cara, o que tu vai fazer aí, cara? Só E que aí... assim, quando a gente conhece
a gente lê e vê relatos de Pedro, a gente já sabe que se não fosse ele, não seria outro. Não seria. Não seria outro. Tinha que ser ele. Tinha que ser ele. Tinha que ser. A gente olha assim e fala, isso aí é coisa que Pedrão faria não mesmo. Foi chamado à toa. Tinha que ser ele. Mas isso aí que tu falou é muito interessante, cara. É assim, 11 ficaram ali... Olhando. Observando para ver o que ia acontecer. Talvez se ele não afundasse, os outros iam falar, não, também quero ir, também quero ir. Mas aí também já foi, né? Exatamente. O primeiro, a coragem, a fé dele foi determinante para ele viver aquela experiência. Então, às vezes, a gente ter fé na palavra que foi liberada, porque Jesus falou para ele, vem. Ele acreditou na palavra, ele foi. E o mais impressionante é que ele não fala assim, vem Pedro. Ele fala, vem. Então ele falou para os 12. Quem quisesse ir... Tava liberado para todos. Só que todo mundo esperando só que Pedro saia. Caraca, isso aí... E eu acho essa passagem para mim é uma das mais extraordinárias da Bíblia, assim. Porque ninguém sabe a sensação de andar sobre as águas, só o Pedro. Só Pedro. E todos tiveram a mesma oportunidade. Todo mundo. Porque Jesus não disse vem Pedro. Sim. Não foi algo direcionado, né? Exato. Porque todos eles estavam temerosos, né? É o que acontece com a nossa história hoje. Sim. Por exemplo, você. Jesus deve ter dito vem para muita gente. Sim. Mas quem teve coragem de ir? Sim. Sabe? Então, assim, as pessoas ficam observando lá de fora e falam, pô, a palavra foi pra ele, não, a palavra foi pra todo mundo. Até agora mesmo. Isso aqui que tá acontecendo aqui agora, nesse momento. Tem um monte de gente que tá lá esperando pra, vamos ver. Vamos ver qual a bobagem que ele vai falar lá. Eu não digo nada. Sempre assim, os observadores. Sim. Os observadores não deixam de ser discípulos, os observadores não deixam de ser chamados. Não deixam. Mas os observadores, muitas das vezes, não têm a coragem que o Pedro tem. Sim, é isso. E hoje nós estamos aqui como Pedro, corajosos. Como Pedro. Caminhando sobre as águas. Cara, a tua história é incrível mesmo. Assim, eu que sei um pouco mais de detalhes, coisa e tal. Cara, por isso que a minha escolha de você ser o primeiro... Que privilégio, meu amigo. Porque, assim, era uma coisa que eu queria compartilhar com as pessoas, porque foi uma história que eu acompanhei do início mesmo, lá do início, e ver hoje na projeção que você segue, com certeza você vai alcançar lugares muito mais altos. Se Deus quiser, se for da vontade permissiva dele, isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu fico muito feliz de estar compartilhando esse momento aqui, esse meu primeiro passo nesse segmento, com uma pessoa que, de uma certa forma, eu ajudei a dar os primeiros passos na fé. Com certeza, totalmente. Então, acho que agora a gente está trocando figurinhas. Claro que não imagino que a proporção disso aqui, eu não sei aonde vai chegar. Não sei, está na mão de Deus, é a vontade dele sempre. Mas na sua vida eu vejo aonde você conseguiu chegar, porque a mão de Deus estava sobre você, estava sobre a sua família, sua filhinha, sua esposa. E a gente consegue ver isso hoje. Quando a gente olha, a gente vê, não, é aqui Deus trabalha na vida deles, Deus tem apreço pela vida deles, Deus cuida deles. E eu fiquei muito feliz de você ter prontamente aceitado o convite. Eu fiquei até... Porque eu sou meio relutante. Vamos dizer assim, vamos botar assim que eu sou meio Tomé. Entendi. Eu falo, mas assim, pra ver. E até chegar a falar, foi difícil, hein? Não, mas pra você não tinha como dizer não de jeito nenhum. Quando a gente tava lá na reunião que teve lá, que a gente tava ali, isso aqui já era um pensamento. Já era realidade. Não, já era uma realidade. Só que eu tava ainda trabalhando, procurando como que eu ia chegar até a tua pessoa. Então eu falei, vamos ver como é que tá esse relacionamento aí. Aí foi lá, foi tranquilo, saudável, brincamos, rimos. Falei, acho coisa boa aquele dia. Relembramos muita coisa boa, né? Coisa boa. Era pra ter mais gente ali, cara. Era pra ter mais gente ali, faltou muita gente. Mas aquilo ali, pra mim, foi importante, aquele momento ali que a gente teve.
Aí depois eu te fiz o convite, você prontamente aceitou. Então eu tenho que te agradecer, primeiramente, por ter confiado, de ter vindo aqui. Você tem um ministério consolidado, sim, e poderia ter pensado, pô, o que que eu vou fazer lá? Não sei como é que ele vai fazer isso. Mas você confiou, né? Não, pra você era impossível dizer não. E teve um dia na igreja, Igor, que eu entrei na congregação, eu tava sozinho na congregação. Aí eu sentei lá na cadeira, né, que é a cadeira do pastor presidente, né, que cede a nós pra gente poder estar ali. Sim, E ali, cara, eu lembrei de vocês, eu lembrei das pessoas que fizeram muita diferença na minha vida, e eu olhando pra igreja vazia. sim. Lembrei dos pastores, dos líderes, e foi passando um filme na minha cabeça, assim. Então, as pessoas olham hoje pra gente, né, pô, dirigente de igreja e tal, tudo mais. Pensa que caiu ali de paraquedas. E assim, na verdade, é algo que eu quero levar pra minha vida. Aonde eu estiver, eu vou levar vocês que foram meu alicerce, cara. Eu não posso deixar isso se perder de mim. Porque essa foi a essência que me trouxe até aqui. Sim, caramba. Então, isso pra mim eu lembrei do Leandro, lembrei do Sandro, lembrei da Michelle. Vai faltar nome aqui, então eu não quero ser Sim, injusto. Lembrei de vocês todos, do Douglas em especial, que Douglas foi um cara que profetizou na minha vida quando ninguém pensava nada. Então, isso pra mim É um cara que eu quero trazer aqui também. Então eu olhei pra igreja e falei, cara, olha onde Deus me colocou. Cara, a gente definitivamente, Deus faz muito mais do que Isso pedimos ou pensamos tá pra além da nossa imaginação. em qualquer hipótese disso. Exatamente. Se a gente projetar um futuro brilhante, vamos projetar na nossa mente um futuro brilhante, Deus vai lá, não, cara, isso aí não é nada. Não O é que eu nada. tenho pra você é infinitamente maior do que isso aí que você tá projetando. Calma, fica calminho, só lê a minha palavra, ora, jejua, Exatamente. me busca, Faça a sua parte. que você vai ver as coisas acontecer. E é isso, cara. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite. Também quero agradecer também ao pessoal aqui, o pessoal da Irmandade, né, que ajudou a gente aí com esse projeto. O pessoal da Gold Service, na pessoa do nosso amigo Renato Gonçalves, que também tá ajudando a gente aí. E agradecer a cada um de vocês que ficou aqui com a gente, que tá aqui, né, assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente não atendeu as expectativas de vocês de início, é a primeira vez. A gente espera melhorar nas próximas. E, Lucão, muito obrigado, cara. Que Deus continue te abençoando o seu Amém. ministério, Amém. a sua casa, a sua família. Amém. Todos Eu os te seus familiares. agradeço muito pelo privilégio de ser o primeiro entrevistado aqui. Você é um cara extraordinário e eu vou dizer uma coisa aqui que eu costumo falar pro pessoal lá da igreja, você é fenomenológico. Essa é a nova. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa sempre. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por ter sido coluna na minha vida. Eu tenho Amém, certeza que pai. você é coluna para muita gente. Amém. E que esse podcast seja um alcance para a vida de muitas pessoas, para saber de fato que é possível, que Deus, quando alcança, ele alcança de maneira sincera, verdadeira. E transforma. E ele não escolhe errado. Nunca. Ele não erra no chamado. Então tem gente que... E tem uma palavra que diz em Hebreus que aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele. Isso. Então não recue, vá pra cima, porque eu tenho certeza que Deus tem muito pra fazer. Então, essa palavra foi para você. E aguardo vocês no próximo. Fique atento às notificações, ativa o sininho aí, compartilha. Entra lá no nosso Instagram também. Segue a gente. Com o seu apoio, a gente consegue alcançar mais e mais vidas que necessitam ouvir sobre a palavra de Deus e como Deus transforma as vidas. Beleza, gente? Muito obrigado, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com vocês. Um abraço.